Coloca a letra grande. Boa noite, irmãos. Boa noite a você que se encontra em casa. Aos que se encontram aqui também conosco, né? Você que se encontra no seu trabalho, em algum lugar, né? Para nós adorarmos ao nosso Deus. Boa noite, Wilson. Vamos agora, nesse momento, orar e honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Oremos então. Senhor Deus, como te damos graças, por mais uma vez estamos aqui reunidos para podermos meditar no grande preço que o Senhor pagou para que nós tivéssemos essa oportunidade de sermos salvos. Abençoai, Senhor, todos os lares que estão agora nesse momento nos assistindo, os familiares, amigos, que o Espírito Santo possa trazê-los todos agora nesse momento para estarem voltados para adorar o teu Santo Espírito aqui cantando e prestando atenção na tua palavra. Nós te damos graças por Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino A Olhar para a Cruz, todos juntos. Cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz
derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. E a próxima música que nós vamos louvar agora é Maior que Tudo. Grandes feitos tem o nosso Deus em nossas vidas, né? E dá o seu Filho para assim morrer em nosso lugar. Amém. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Do fundo do coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. Que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava Esse é Jesus, lá. Deus eterno, os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir, Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim,
foi maior. Amém. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Vamos cantar a música tema da nossa semana de oração, né, Wilson? Todos juntos nesse momento, né? Restaurados em Cristo. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de um dia ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou, em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou, em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou, em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Uma boa noite, queridos.
Que Deus possa estar contigo agora onde você está e que a palavra de Deus possa te alcançar. Amém? Estamos no segundo dia da nossa Semana Santa, que vai até a sexta-feira, e com certeza o Deus Todo-Poderoso, Todo-Criador, vai alcançar a você, vai tocar no seu coração e trazer a paz para você. Eu queria ler um texto para nós começarmos com a palavra de Deus, que está no livro de João, capítulo 15, versos 1 a 4. João, capítulo 15, versos 1 a 4. Saúdo a todos com a paz de Jesus e que, de fato, esta noite você possa ter mais um encontro com o Criador do Universo. Porque é muito importante, querido, você que está em casa, você que está aqui, muito importante que você procure uma igreja, não apenas uma igreja mais perto da sua casa, mas uma igreja mais perto da Bíblia, mais perto da palavra, mais perto de Jesus. João 15, verso de 1 a 4, assim está escrito: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não der frutos, ele o corta. E todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Jesus está falando aqui, nesse texto para nós, que é importante que você conheça a palavra de Deus, que você faça uma entrega, reconheça a Cristo como Senhor e Salvador, reconheça o seu sacrifício na cruz e o aceite, mas também é muito importante que você propague essa palavra. Você não pode ser um cristão de aparência, mas um cristão que recebe a palavra de Deus de forma ávida e partilha. Por isso, nesse momento, eu te convido, onde você está, a ficar de joelhos e orar comigo. Você que está em casa também, fique de joelhos agora e busquemos o Senhor em oração. Querido Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, buscamos a Tua augusta presença, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós, Senhor, somos os ramos e queremos dar fruto para o Senhor. Queremos, Senhor, propagar o Teu Evangelho. Queremos, Senhor, chegar aos céus com todos os nossos familiares, amigos, vizinhos e irmãos, porque o Senhor já preparou um céu para cada um de nós e queremos receber esse céu em nosso coração. A última semana de Cristo aqui na terra, em forma humana, foram dias decisivos, onde o Criador do Universo se deixou sacrificar, se deu a morrer por nós pecadores. Por isso, ó Pai, esta Semana Santa é para nós um motivo de pensarmos, é um motivo de estarmos contritos, na certeza de que Jesus deu tudo por nós, já pagou pela nossa salvação e não foi de graça. Por isso, estamos aqui mais uma vez, reconhecendo e aceitando tal imenso sacrifício, um amor maior do que tudo. Por isso, ó Pai, que a palavra que será aberta daqui a pouco pelo pastor Rogério venha confortar o nosso coração, achar guarida em nossa alma e que responda às lacunas daquilo que precisamos para chegar até os céus, que é unicamente Cristo Jesus. Batiza-nos com o Teu Santo Espírito, fala conosco hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém. Queria convidar aqui o nosso irmão Tony Maccioli para um louvor especial ao nosso Deus. Boa noite. Bom mesmo é louvar o Senhor, né? A Ele toda a honra, toda a glória, tudo por Deus. Os homens dizem saber tudo de Jesus, a vida que Ele teve aqui, e sempre falam dos milagres que Ele fez, mas que um dia nos deixou. Eu posso aceitar que Ele morreu, mas vou afirmar
pecados hoje habita em meu coração. Por isso creio que crucificado foi, mas do sepulcro levantou e ressurreto, ele hoje pode ouvir a minha voz na multidão. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados, hoje habita em meu coração. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados, hoje habita em meu coração. Amém, louvado seja Deus. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? É muito bom estar com vocês em mais uma noite e de uma semana abençoada que estamos passando na presença de Jesus Cristo. Obrigado, Tony, pelo louvor. Podemos até saber que ele morreu, mas que ele ressuscitou, essa é uma realidade e verdade. E ele não quer ser um Deus morto na sua vida, mas um Cristo ressurreto, vivo, verdadeiro, que certamente vai continuar abençoando a sua vida. Eu estou muito feliz por estar com vocês e deixa eu mandar aqui uns abraços, e esses abraços ficam aqui para o nosso distrito. Estamos conectados, cada igreja diante da limitação que estamos tendo, mas eu tenho louvado a Deus porque nós estamos aí compartilhando os links, ou o link, e as pessoas têm sido alcançadas. E eu queria pedir que você, nesse momento, baixe um pouquinho o seu vídeo, vai lá e dá um likezinho, aperta lá o joinha, ok? Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal, porque isso dá visibilidade ao vídeo, a gente então pode propagar de forma mais poderosa a palavra de Deus. E você que está acompanhando, amigo, irmão, convidado, por favor, deixa o seu nome aí no chatzinho, bote lá o seu nome, de onde você está assistindo, tá certo? Se quiser deixar um número de contato, deixa aí para que a gente possa entrar em contato. Então, minha igreja, o meu distrito, um abraço. Cada irmão aqui da Igreja Central, Nelson Costa, um abraço para você. Não podemos estar pertinho, daqui a pouco chegará nosso momento em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos continuar orando aí pela irmã Socorro, vamos pela nossa irmã Maria das Neves, vamos continuar orando pelos nossos irmãos aqui da nossa igreja, as nossas igrejas aqui perto, Sete Portas, Lírio do Vales, Urbis, o Pontal, que estão aqui conectados. Irmão Nascimento, um abraço para ti, irmã Marilza aí, de forma carinhosa. Sabemos que o Senhor está acompanhando aí, certamente. Então, um grande abraço por ti e nós oramos por ti também, tá? Princesa Isabel, que está aí conectado, um abraço para vocês. Irmã Dedé, um abraço. Irmã Marlene, um
Um abraço para ti. Deus abençoe aí suas vidas, tá bom? E a gente continua orando por vocês. Irmão Jorge, um abraço para ti também, tá bom? E ainda antecipo aqui o nosso irmão Herbert, a Tina aí, um casal abençoado, nos acolhe de forma tremenda. Nosso amigo Adeir, um abraço para vocês, tá bom? Vocês são especiais para nós. Jussi, um abraço para você, bem carinhoso, tá bom? Nossa igreja Nelson Costa ama você de forma muito carinhosa e sua família. E nossa amiga Viviane, um abraço para você também. Amamos vocês de forma muito carinhosa. Vilela 1, Edson, sei que você está conectado aí, não perde um momento de estar na presença de Deus. Grande abraço para você também, você e sua família aí, e toda essa igreja abençoada. Deus abençoe. Mande esse link, ou mandemos todos nós para os nossos amigos e familiares. Minha família, Simone, Cirneuma, Rafael, Júnior, família amada, um abraço para vocês. Eu sei que vocês também têm aproveitado esses momentos aí. Turminha de Itanhem, você está conectado aí, um abraço também. Mas fica aqui nosso abraço para todos vocês. Bom, essa é uma semana que vamos passar, uma semana lembrando de Jesus, mas principalmente dos últimos momentos da sua vida. E hoje eu queria partilhar com vocês uma perícope que está em Marcos capítulo 11. A semana é Restaurados em Cristo, Semana Santa Restaurados em Cristo. Eu espero que no final dessa semana você esteja ainda mais restaurado em nome de Jesus. Marcos 11, deixa sua Bíblia aberta e nós vamos então entrar em cena com alguns slides, tá bom? Então aí pela visibilidade você vai ver alguns slides. Esse é o tema dessa noite, né? Restaurados em Cristo, uma figueira sem frutos. O que é que Jesus quer trazer para nós ou quer falar conosco nesta noite? Então já a gente volta no texto, mas esse vai ser o tema dessa noite. Você já reparou que algumas coisas não são o que realmente parecem ser? Ou é somente de aparência? Já parou para ver isso? E tem situações que parecem uma coisa, mas são, na verdade, outras coisas. E aí a gente tem que pensar nessa situação. Existe um show de talentos na Grã-Bretanha, né? Talentos da Grã-Bretanha, e tem ali um festival de talentos. Você certamente já ouviu. E esse programa ele é muito chamativo, as pessoas participam muito. E então vão ali nesse show de talentos apresentar os seus dons. E há 3 jurados, juízes ali que estão sempre colocando ali suas pontuações. Um deles bem criticado ou bem crítico e também muito criticado com isso, o Simon Cowell. Ele é muito criticado porque ele é muito pontual nas situações. Dizem que bastante chato, criterioso. E as pessoas não gostam muito dele por isso, porque ele traz algumas opiniões, tenta ali, ou alguns acham-se até humilhados por ele, mas ele é detestado e muito. E então, em um dado momento, chegou essa moça, essa jovem senhora, 47 anos, e ela vai apresentar ali o seu talento. E quando ela então vai apresentar o seu talento, ela é até descredibilizada pela sua aparência. Por quê? O cabelo um tanto meio desengonçado, talvez ela entrou ali, alguns entendendo que ela precisava para se apresentar de outra maneira, mas aparentemente muito simples. E alguns então, ao vê-la daquele jeito, descredibilizou talvez ali o seu talento. E ao ali explicar o seu sonho, perguntaram para ela qual é o seu sonho. O sonho dela era cantar. E ela chegaram até a perguntar por que ela não fez isso antes. Por que deixou para esse sonho agora para 47 anos? E ela então explicou um pouco da sua vida e passou a vida como solteira, cuidando dos pais. E agora então surgiu uma oportunidade. Ela aproveitou essa oportunidade. E então, ali é um pequeno vídeo, você pode abrir depois no YouTube. Simon é o nome dela, é Simon, e você pode procurar o nome dela e assistir um pouquinho do seu talento. O que é gostoso é que quando as pessoas colocam ali uma barreira na sua aparência, ela então quando começa a cantar, todas as pessoas ficam extremamente admiradas.
As pessoas então se dobram diante do talento dela e percebem que, na verdade, fizeram um preconceito quanto à sua aparência. Criaram, na verdade, um preconceito. E ela então, poderosamente ali, mostra o seu talento e é aprovada, tanto pelo público quanto pelos juízes. E a gente então tenta tirar algumas lições. As aparências nos enganam. E tem situações que acontecem na vida espiritual também. E hoje nós vamos ver aqui situações que de fato Jesus traz, como nós podemos ver na aparência da nossa vida religiosa também. E a primeira situação é a figueira infrutífera. E esse vai ser o tema geral, mas tem 3 lições. Eu queria chamar a atenção para vocês de Marcos 11, do verso 12 até o verso 22, a gente vai ler rapidinho, tá bom? Então você que está em casa, pegue sua Bíblia, abra por favor em Marcos 11, por favor, do verso 12 ao verso 22, ok? Por favor, pode abrir sua Bíblia. A partir do verso 12 de Marcos 11 diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secava desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Segura um pouquinho e nós vamos então discorrer do que nós lemos aqui, a partir do verso 22. Marcos, no capítulo 11 e nessa pequena perícope, ele traz uma situação para nós que é dita por alguns como se fosse um sanduíche. O que que faz? Ele começa a narrar uma história sobre a figueira. Jesus fala sobre a figueira, depois ele interrompe a história, fala do templo, depois ele volta à história, como se você pegasse um sanduíche, começasse com o pão, colocasse o recheio, depois o pão novamente, né? O pão, o recheio e o pão novamente. E depois então ele faz um fechamento falando da fé. O que que Marcos queria dizer para nós e o que que tem aqui para nós? Qual é a lição que Deus tem para nós? Nós vimos então, anteontem, na verdade no sábado, a gente começou a falar de Jesus em Betânia e de um milagre que ele fez. Na verdade, da unção que ele recebeu. Ele fez um milagre na vida das pessoas, uma das pessoas sentiu esse milagre, teve a transformação, se sentiu bem e numa vida grata a ele, então veio e ungiu. E ontem nós falamos então que ele saindo de Betânia para entrar em Jerusalém, quando ele entrou, ele recebeu o triunfo. E então no verso 12 diz: no dia seguinte a quê? O dia seguinte à entrada triunfal de Jesus que nós vimos ontem. Ele entrando, recebendo aplausos, e ele chorou, porque naquele templo algumas pessoas não credibilizaram a sua messianidade, ele vindo como Messias. Então, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus sentia fome. E por que sentiu fome? Porque ele é humano como eu e você. Ele foi humano aqui, como eu e você. E ali ele sentiu fome. E ele, olhando de longe, viu uma figueira cheia de folhas. E quando ele viu uma figueira cheia de folhas, ele se aproximou, tendo fome para comer figos. E a gente vê no verso 13, que ele olhou de longe, viu folhas, e não achando coisa nenhuma, mas se aproximou ali. Não era tempo de figos, não estava no tempo.
No entanto, a figueira é uma planta na região frutífera ali de Israel e comum, muito comum. Só que ela produzia frutos até antes de suas folhas. Aqui para a gente é diferente. Primeiro ela cria as folhas direitinho, né? Posteriormente ela vai dar as flores e vem então fruto. No terreno próximo à minha casa tem uma cajarana, um pé de cajá, na verdade. E então ele seca completamente, parecendo que está morto mesmo. E depois começa então a colocar as suas folhas. E fica muito verdinho, uma coisa linda. E daqui a pouco começa a florir completamente e então a gente começa a ver os frutos ali. É lindo de se ver. O nosso amigo lá pega essas cajás e faz um bom suco ali. E é bonito quando a gente vai e consegue colher frutos. Só que aqui, na figueira, era possível que a figueira então produzisse frutos antes das suas folhas. E quando então o fruto era produzido, as folhas vinham e mesmo depois de algum tempo, mesmo depois da sua estação, ele tendo folhas, os frutos estavam ali. Então Jesus, quando se aproximou da figueira, não achou fruto algum. E então aquela figueira que estava verdinha e aparentemente trazia frutos, ela era uma figueira estéril. Pergunta: para que serve uma árvore frutífera que não produz fruto? Para que serve você colocar uma mangueira no quintal da sua casa, somente para dar talvez sombra? Para nós a gente podia dizer assim, olha, é bom dar sombra, uma mangueira alta, mas aquela planta, aquela árvore mediana que você esperava comer, vou plantar aqui uma jaqueira para no futuro comer uma jaca, vou plantar aqui essa macieira para no futuro comer maçã. E então, para que ter se ela não produzisse então? Então Jesus lançou uma maldição sobre aquela fruta e ninguém nunca mais vai comer de você. E nessa questão aparece uma situação para nós, a aparência, e nós vamos ver aí agora nesse slide, que Jesus está trabalhando a aparência. Tem pessoas que vivem a vida de aparência, e aí a gente precisa pensar nisso. Tem pessoas que na sua vida de aparência, lamentavelmente, mostram uma coisa, cristãos, que mostram uma coisa, mas na verdade na sua vida é completamente diferente. Por exemplo, na nossa vida espiritual, muitas pessoas vão até cantar um hino, bendita a hora de oração, mas que lamentavelmente passam alguns minutos em oração, poucos minutos. E como é que a gente fala bem da oração, se na nossa vida não tem sido uma vida de oração? Não há um contraste nisso? Bendita a hora de oração, boa hora de oração, mas passamos ali alguns poucos minutos em oração. Quanto tempo você, como cristão, como filho de Deus, que conhece que Deus te ouve, sabe que Deus te ouve, você passa em contato com Ele, conversando com Ele. Você sabe que Ele é o seu socorro, você sabe que Ele é a sua fortaleza, mas você não busca refúgio nele. E isso não quer dizer que somos nós só cristãos, embora a nossa responsabilidade saber conhecer e viver uma vida com Ele. Mas às vezes a gente não busca esse refúgio. Você, meu amigo convidado, você, meu amigo que tem acompanhado, você sabe que Deus é o seu Pai, que cuida de você muito bem. Você pode procurar refúgio em Deus. Então, por favor, procure, aproveite essa oportunidade. Alguns cantam também, vamos dar a mensagem ao mundo. Mas quantas pessoas a gente então convida para conhecer um pouquinho mais de Jesus? Vamos dar a mensagem ao mundo, mas quantas pessoas a gente mandou o link hoje? Vamos dar a mensagem ao mundo, mas e o nosso vizinho ali do nosso lado que a gente podia estar alcançando de alguma forma e a gente então não se preocupa com isso? Entende como a aparência às vezes engana? Às vezes a gente vive uma vida de folhas e na verdade não estamos produzindo muitos frutos. Alguns até cantam, né? Graça excelsa, mas às vezes duvida da sua própria salvação. Às vezes duvida da sua própria condição de vida salva em Jesus. Você prega a graça e às vezes não vive a graça. E às vezes quando você falha com Deus, nem você acredita no perdão de Deus. Não deve ser assim. Devemos acreditar na bondade e misericórdia do Senhor. Tem um amigo que ficou uma vez chateado comigo. Por quê?
Na minha caminhada cristã, até hoje eu caio. Eu sou um pecador, eu sou falho com Deus. E até Jesus voltar, eu e você, nós vamos estar lutando para uma perfeição. Eu era diácono numa igreja e em algum momento deslizei, escorreguei, cometi uma falha. E aquele amigo não aceitou que eu falhasse. Para ele, a graça só servia na vida de outras pessoas. Voltei para Deus, pedi desculpa ao Senhor e minha vida voltou ao normal com Ele. Para mim, o perdão de Deus é para mim mesmo. A graça divina é para quando eu preciso. Quando Jesus morreu, foi por mim, foi para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas Ele ficou chateado, porque Ele achava que eu ia me desesperar. Mas se há bondade em Deus, se há graça em Deus, se há perdão em Deus, para onde eu iria? Então nós precisamos acreditar nessa graça e sentir que o perdão, a sua bondade, a sua salvação é para nós. Então pense nisso. Algumas pessoas vivem uma vida de folhas, só de aparência, enquanto a sua vida é uma máscara. E lamentavelmente tem acontecido aparentemente na vida de muitas pessoas. Muitos cristãos que olham para si e lamentavelmente se veem com folhas apenas, mas a nossa vida precisa ser uma vida frutífera. Precisamos produzir os frutos do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas capítulo 5, verso 22. Pense nisso. Dentro dessa perícope, então Jesus fala da figueira, lança uma maldição, diz assim, olha, você não vai mais produzir frutos. E aqui é uma repreensão para mim e para você, que tem uma vida de aparência. Mas ele traz uma segunda lição, a segunda lição é do templo estéril. E por que esse pequeno trecho, ele entra justamente num contexto em que Jesus está falando da figueira sem frutos, da vida de aparência. E ele então vai falar justamente do templo estéril. E aí no verso 15 em diante, ele vai dizer assim, foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e ele então começou a limpar e repreender quem estava ali, dizendo que a minha casa não deveria ser chamada casa de oração. Então, Isaías 56, verso 7, vai dizer a respeito disso. É uma profecia que está se cumprindo, que Jesus vinha para limpar a casa. Por quê? Porque algumas pessoas estavam vivendo de aparência religiosa. Muitos líderes religiosos faziam dos rituais uma situação que não deveria acontecer, uma vida de aparência. O que aconteceu? Você sabe do ritual. Adão e Eva pecou e Deus disse assim, olha, eu vou providenciar para vocês um escape. Eu vou mandar meu filho para morrer por vocês. Gênesis 3,15 fala disso. Mas enquanto ele não vier, vocês vão fazer sacrifícios constantes para todos os dias lembrar que um dia meu filho vai vir morrer por você. Então os sacrifícios foram instituídos para que nós nos lembrássemos de Jesus, até que Jesus viesse e morresse de uma vez por todas. Então, para o que podia, levava um cordeiro, uma cabra, um bode, etc. Para os que não podiam, levava uma pomba e etc. Então tinha sacrifício para todos, mas ninguém deveria deixar de lembrar de Jesus. Só que o que aconteceu? Os líderes religiosos, eles começaram a perceber que as pessoas vinham de longe para sacrificar, principalmente na Páscoa, e nesse período de festa, lembrando da libertação de Jesus do cativeiro. Então eles vinham a Jerusalém para adorar, e a gente citou isso, que era uma média de 30 mil habitantes, e ali ficava já 200 mil. Então eles vinham adorar, e como é que eles vinham de centenas de quilômetros, trazendo ali talvez seu animal para sacrificar? Então era difícil. Então alguns traziam recursos, e lá compravam esses animais. Só que o que acontecia? Eu, como líder religioso, sabia que você vinha para adorar, precisava de seu sacrifício, de seu animal, simbolizando o Cristo que morreria por você. Então eu vendia para você o animal e ficava fácil vender ali no templo. Só que o que acontecia também é que os animais que eram vendidos ali, alguns pegavam o animal, dizia que ia sacrificar, saía, banhava o animal, purificava ele, segundo eles, e voltava e vendia o mesmo animal. E às vezes,
Segundo alguns comentaristas, esse próprio animal era vendido algumas vezes, lamentavelmente. Eles perderam o sentido da verdadeira adoração. Eles perderam o sentido de adorar com todo o coração. E por isso, Jesus faz uma comparação do templo com a figueira. Ele entra justamente aqui. Alguns vivem a vida de aparência religiosa. E o templo também estava nesse processo. Líderes religiosos, cristãos se dizendo religiosos, pessoas que queriam ou diziam se entregar, mas infelizmente estavam fazendo o contrário do que Deus esperava ou queria que eles fizessem. Só que Jesus veio e fez uma limpeza no templo. Só que o templo também se tornou um lugar estéril. Por quê? Porque onde deveria propagar salvação, na verdade não estava propagando isto. O templo que deveria ser o símbolo de um encontro com Jesus não estava sendo assim. E Jesus então repreendeu aqueles líderes, porque não estavam lembrando dele. E lembra que Jesus chorou, quando nós falamos ontem, ele olhou para Jerusalém, olhou para o templo e chorou. Por quê? Porque ele estava vendo que o verdadeiro sentido da adoração havia sido perdido. As pessoas não estavam indo mais para buscar a Cristo. Às vezes a gente vem para Jesus só para aliviar-nos de um momento de dor, para matar a nossa fome. Às vezes vemos para Jesus para que Ele opere um milagre em nossa vida, para nos trazer uma cura, para aliviar o nosso fardo, o nosso cansaço, nos trazer paz. E quando isso não acontece, Jesus acaba não servindo. E talvez esteja falando para você, amigo, que está vindo agora conhecer Jesus, ouvir de Jesus, mas que espera de Jesus algo. Você deve vir a Jesus buscando o seu amor e sua salvação, e não simplesmente um apego momentâneo. Eu estava pregando o evangelho para um rapaz, e ao pregar o evangelho para ele, conversando com ele, levando ele à igreja algumas noites consecutivas, e ele participou algumas noites. Desse rapaz, um outro também estava vindo. Esse eu cito o nome com muito carinho e prazer, Sivaldo. E o Sivaldo, ele estava indo e esse rapaz também indo. Depois de algum tempo, eu voltei àquele lugar, fizemos uma série e eu voltei depois de algum tempo. E o Sivaldo, ele continuou na caminhada, mas aquele rapaz sumiu. Eu fui visitar naquela região algumas pessoas e visitei também esse rapaz. E ao visitá-lo então, eu perguntei, e aí meu amigo, cadê você? E ele lançou uma frase que me deixou o coração tão partido. Ele disse assim, eu estava indo lá buscar alguns milagres, eu preciso de que alguns milagres aconteçam na minha vida, e eu não achei esse milagre lá. Eu preciso de dinheiro, eu preciso ficar melhor de vida, e lá eu não achei isso, então eu parei de ir. E com muito orgulho, filhos, com muita autoridade, eu disse para ele, você queria ver um milagre maior do que o da transformação? Você sabe muito bem quem é o Sivaldo, não sabe? E ele então balançou a cabeça dizendo que sim. E quem era o Sivaldo e quem agora hoje é o Sivaldo? O Sivaldo era um rapaz que lamentavelmente andava às quedas por ali, por aquela vizinhança, e quando ele foi ali ouvir a palavra de Deus, Jesus o libertou. No dia que eu fui fazer a ficha batismal do Sivaldo, a sua mãe, Dona Maria, chorava. E eu perguntei, Dona Maria, você está feliz? E ela disse para mim, não tem felicidade maior na minha vida de ver o meu filho nesse estado agora. Um rapaz que chegava embriagado, um rapaz que chegava aqui todo arrebentado, e agora vive uma vida limpa, cheiroso, sóbrio, para baixo e para cima, longe de coisas ruins. Nós temos milagre maior do que esse? O milagre da transformação? Não, mas tem pessoas que às vezes vão a Jesus simplesmente procurando algo momentâneo. Filho, por favor, Jesus é o Senhor do templo. Não adianta a igreja numa vida de aparências. O templo estéril. E às vezes nós seguimos Jesus, e ao seguir Jesus, não permitimos que as coisas que nós temos como prioridade. Às vezes a gente coloca algumas coisas na nossa vida como prioridade. Jesus não é essa prioridade, nós não podemos ir por esse caminho. O que você é tentado a amar mais do que Jesus Cristo em sua própria vida? O que é que você tem na sua vida que está maior do que Cristo?
Será que seus amigos? Será que a sua vida, seu estilo de vida? O que você gosta mais do que no lugar de Jesus? O dinheiro? O prazer? O que você tem a mais na sua vida além de Jesus? O que você coloca acima de Cristo? Lembro-me que visitava uma jovem e naquela tarde eu comentei com ela, ela ia se entregar para Jesus, e ela dizia assim: pastor, tem isso aqui que é difícil para mim deixar. E eu perguntei para ela: filha, eu entendo que tem coisas que é na nossa caminhada que a gente vai aprendendo com Jesus, mas nessa noite, você gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida e todas as outras coisas sejam últimas? E ela chorando disse assim: sim, pastor, eu quero sim. Eu quero que Jesus seja o primeiro e que nada tome lugar dele na minha vida, seja o que for. E é isso que tem que acontecer em nossa vida. Jesus precisa ser o primeiro. E aqui então nós voltamos a uma situação que Jesus traz alguns ensinamentos para nós, e aí ele fecha como? Ele volta justamente a falar da figueira. Então ele começa falando da figueira, entra a questão do templo, fala da limpeza, da purificação do templo, e ele volta à figueira no verso 20. Ele diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ele lembra da figueira, ele vê a figueira sequinha. Aqui tem uma lição para nós, muito poderosa e forte. Você que é um rapaz religioso, uma moça religiosa, um cristão em Jesus, se a sua vida não for uma vida de dar frutos, e se você tiver dúvida de quais frutos você vai produzir, Gálatas 5, verso 22. Você vai ver os frutos que Deus espera que nós produzamos em nossa vida. Aqui então a figueira é seca, não presta, não tem por que você estar aqui, porque você não produz fruto. Para que você está aqui? Então ela secou-se. E aí Jesus chama a atenção para outra situação. Qual é a situação, filho? A situação é no verso 22, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. O que Jesus queria com isso? Esse é o maior ensinamento que nós podemos ter na nossa vida. Jesus, quando ele diz assim, tenha fé em Deus, ele vai arguir um pouquinho mais, ele diz assim, ó, se você tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a esse monte, ó, sai daqui e vai para lá, esse monte vai para lá. E o que ele queria dizer? O templo ele foi construído em cima do monte, o Monte Sião. Então, quando ele olha ao redor, o único monte que ele tem em vista é o Monte Sião, justamente com o templo. E as pessoas iam ao templo achando que o templo era um lugar de bênçãos, e era mesmo. Mas o templo é um lugar de bênçãos se nós formos atrás daquele que realmente traz bênção. O templo não tem sentido se não encontrarmos com o Senhor do templo. A igreja não faz sentido se nós não estivermos aqui pelo Senhor da igreja. As orações elas não fazem sentido se elas não tiverem encontro com o Senhor da oração. A Bíblia não faz sentido se nós não encontrarmos com o Senhor da Bíblia. O amor não faz sentido se nós não tivermos o amor como o Senhor do amor, ou o Senhor do amor em nossa vida. Então, filhos, quando Jesus diz assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e você vai dizer, esse monte saia daqui, ou seja, esse templo vai sair daqui, ele vai acontecer, porque é a fé de vocês, a confiança em mim, que vai trazer segurança. Porque esse templo pode sair, esse templo pode passar, mas se vocês tiverem a minha vida em vocês, tudo que vocês quiserem, vocês estarão seguros, confiantes. É em mim que vocês devem confiar. E aquelas pessoas tinham perdido a confiança em Cristo, rejeitaram a Cristo. E vamos ver um pouquinho mais à frente que eles crucificaram a Cristo. Por quê? Porque eles confiavam tanto no templo. Logo, filhos amados, eu e você, como verdadeiros filhos de Deus, nós precisamos confiar inteira e exclusivamente em Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos depositar a nossa confiança em Jesus. E talvez nessa noite esteja falando para alguém que olha para a sua vida e tem visto uma vida bonita. Talvez você olhe para você e se vista bem, se sinta bem com o seu jeito de vestir. Não vai fazer sentido se o melhor da sua veste não for para Jesus. Talvez você coma o melhor na sua casa, não faz sentido se não for por Jesus.
Sua religiosidade, você como um cristão religioso, de oração, se não for por amor a Cristo, não vale nada. Se você rejeita as pessoas, se você não trata as pessoas bem, por amor a Cristo, não faz sentido. Se você não se abdica por amor a Cristo, não faz sentido. Se a sua confiança está meramente nas paredes, não faz sentido. Nós precisamos confiar em Cristo Jesus. E talvez eu esteja falando para alguém, ou tenha alguém me assistindo aqui, pensando em si, nas suas aparências. Está na hora de mudar. Você, amigo convidado, que às vezes até diz que vai para Jesus, mas nunca toma a sua decisão, está na hora de mudar e dizer assim, sim, Senhor, eu vou, e ponto final, e custe o que custar, aconteça o que acontecer. Eu quero finalizar com um verso que está em 1 João 3, verso 18. Esse é um verso forte que fala ao nosso coração. Eu finalizo aqui, e o verso diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amemos a Deus não somente de palavras, amemos a Deus não somente de aparência, amemos a Deus não somente de falatório, de língua. Falar é fácil. Um dia eu vou para Jesus, e a gente vai para Jesus amanhã, e amanhã de novo, depois de amanhã, e depois de amanhã, e a gente nunca vai. Que amor é esse? Quando eu me encontrei com Jesus, foi uma coisa muito gostosa que aconteceu comigo. E 20 anos têm se passado. E a minha proposta é me encontrar com Jesus todos os dias. Se esse dia não foi tão bom, amanhã tem que ser um dia melhor em nome de Jesus. Se essa semana não foi uma boa semana para mim, eu não me esmoreço. Senhor, essa nova semana, em nome de Jesus, vai ser uma nova semana. Esse é o meu objetivo, ter um encontro com Jesus constante, porque é isso que faz sentido. Mas quando eu me encontrei com Jesus, eu comecei a estudar a palavra de Deus, procurando ali ensinamentos. Ao me encontrar com Jesus, então, eu decidi me entregar para Ele. E, lamentavelmente, muitos amigos diziam para mim, que nada, você não precisa de Jesus agora não, você está jovem, você pode ir para depois, vamos farrear, vamos curtir nossa vida. Filhos, 20 anos se passaram, e depois que eu conheci Jesus, foi que eu descobri como é viver a vida. Eu saio com a minha família, estou em lugares que não corro risco, na verdade corremos risco, enquanto estamos na terra a gente corre risco, mas eu estou em lugares mais tranquilos, eu consigo aproveitar, saio com minha família para lugares que de fato trazem prazer. Com Jesus a vida é prazerosa, a gente vive a vida de prazer, nós conseguimos aproveitar de fato. Eu tenho procurado amar a Jesus não somente de palavra e língua, mas com a nossa ação de fato e de verdade. Precisamos amar as pessoas não de aparência, mas de verdade. Precisamos amar os nossos vizinhos, o pecador, de verdade. Eu e você, nós precisamos decidir por Jesus, de fato e de verdade. Você vai deixar essa oportunidade passar? Você vai deixar essa oportunidade passar em mais um momento? Ou hoje você vai dizer assim, Jesus, eu quero te amar, de verdade, de fato? Você vai se entregar a Jesus hoje, de verdade, de fato? Ou vai viver de aparência? Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Jesus espera que você hoje decida ao seu lado. O Tony vai cantar mais uma música. Eu quero fazer um apelo ao seu coração. O apelo é que a sua vida não seja de uma figueira infrutífera ou de um templo infértil, estéril. Não. A sua vida vai ser uma vida de entrega. A sua vida vai ser uma vida dizendo assim, Jesus, o Senhor veio por mim. E na sua caminhada aqui, o Senhor deu a vida por mim. Nessa noite, eu quero me encontrar contigo. E se eu tenho vivido uma vida de aparência, eu queria que o Senhor mudasse isso em mim. Se eu digo que vou me entregar e eu não me entrego, por favor, mude isso em mim. Se eu digo que você é um cristão autêntico e não sou, mude isso em mim. Se eu digo que você é um cristão verdadeiro e eu não sou, mude isso em mim. Eu quero me encontrar contigo, Jesus, então, por favor, me ajude nisso. E eu espero que nesse momento, nessa noite, ao Tony entoar o louvor, você entregue a sua vida a Jesus. Não de língua e palavras apenas, mas de fato e de verdade. E aí no chat vai estar a oportunidade de você mandar o seu contato, o seu nome,
para que eu cite aqui amanhã e nós continuemos a orar por você. Quando o louvor estiver sendo cantado, eu queria que você se levantasse onde você está e você então entregasse seu coração a Jesus, dizendo assim: Jesus, meu coração é do Senhor, me transforme, porque eu quero ser uma pessoa autêntica, de fato e de verdade, e não de aparência, em nome de Jesus. Quer dizer isso para Ele? Então ouça o louvor e no final do louvor fique em pé, porque eu quero fazer uma oração por você de entrega completa a Jesus. Vazio, Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, a festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Tudo está preparado para você. Jesus, Ele quer que você esteja lá, pronto para recebê-lo. E eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas eu gostaria de fazer uma oração por você. Talvez você seja um cristão já há algum tempo, mas seja um cristão de aparência.
Talvez você seja um amigo que tem caminhado com Jesus, mas de aparência. Talvez você até esteja indo à igreja como símbolo de entrega, mas só de aparência. Jesus quer, nesse momento, que você seja autêntico e verdadeiro. Não seguindo de palavras e língua apenas, mas de fato e de verdade. E eu quero orar por você nesse momento. Uma oração de entrega da sua vida. Vamos orar nesse momento? Por favor, feche seus olhos. E onde você estiver, fique em pé, para que juntos nós entreguemos a nossa vida a Ele. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra é fantástica. E ela penetra em nosso coração. E quando a gente vê aquela figueira onde o Senhor passa e deveria ter encontrado frutos a saciar a sua fome, onde o Senhor gostaria de encontrar de fato pessoas que falassem do Teu amor, pessoas que fossem guiadas por Ti, e não são guiadas, o Senhor amaldiçoou aquela figueira, mas nós sabemos que o Senhor não quer lançar maldições sobre nossa vida. As nossas escolhas é quem trazem benefícios ou malefícios, mas nós nesse momento escolhemos ao Senhor, e não queremos ter apenas aparências em nossa vida, nós queremos viver autenticamente servindo ao Senhor em um espírito amoroso, completo de serviço para o Senhor. Também tem pessoas que confiam no templo, nas paredes, mas nós sabemos que o Senhor gostaria que nós fôssemos o templo. Nós somos templo do Teu Espírito e, portanto, queremos pedir bondosamente que tome a nossa vida completamente no Senhor para vivermos uma vida autêntica ao Teu lado. Que confiemos inteira, exclusivamente no Senhor Jesus. Porque se tivermos fé, independente das situações, nós vamos clamar ao Senhor e as bênçãos virão. Vamos buscar por salvação e ela virá. Vamos clamar por salvação e ela virá. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe cada amigo que está ouvindo nesse momento esta mensagem e participando dessa oração. Que o Senhor os guarde, os proteja, os livre do mal, mas os aceite com a Tua graça e a Tua bondade. Visita, por favor, Pai Celestial, a família da irmã Maria Socorro. Por favor, guarda a Tua filha de forma carinhosa, consolando os seus corações, assim como Creuza, Anísia, Ruth e toda essa família, Senhor. Aneilma, Nilma, que toda essa família esteja guardada no Senhor. Mas visita também, Pai Celestial, Lindarice, o coração apertadinho pela perda do seu irmão, certamente sente. Por favor, abençoe tua filhinha, abençoe o Dilson, aquele lá de forma toda especial. Abençoa, Senhor, a nossa querida Hilda Leão. Por favor, Senhor, visita a tua filha de forma muito poderosa e continue a abençoar a sua vida tremendamente, trazendo cura, milagre segundo a tua vontade, trazendo vida, Senhor. Abençoe o nosso amigo Daniel, que há poucos dias perdeu um amigo, e certamente seu coração está apertado, que o Senhor console o seu coração, um amigo querido, e isso nos traz dor, mas abençoa-nos para que nós continuemos a estar firmados no Senhor Jesus. Quanto a nós, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E cada amigo ouvinte agora, que ele seja acariciado pelo poder do Seu Espírito e entregue o coração ao Senhor. Que no final dessa semana todos nós estejamos completamente transformados pelo poder do Seu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Mais uma vez peço que, por favor, deixe o seu like, mande esse contato, mande seu contato, mande o seu nome para que a gente continue orando, o seu pedido de oração, e mande esse link para os amigos, para que de alguma forma eles sejam alcançados pelo poder da palavra. E amanhã estaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Grande abraço, boa noite para você em Cristo.